Essa aula 4 será sobre criação e revelação, né? Vamos começar falando primeiro da criação, depois a gente vai falar um pouquinho da revelação, noções básicas para a gente saber o que o catecismo da Igreja Católica fala a respeito da revelação. Então, o mundo foi criado por Deus, a gente acredita, existe lá a passagem do Gênesis que fala como Deus criou o mundo, né? Porque Deus não é uma criatura, ele é o ser, é o ente, né? Que é ser pelo ser, ele é a potência infinita, ele não existiu de alguma coisa. Nós existimos dele, né? Mas ele não existiu, ele desde sempre, né? Eu sou o que sou, como ele diz para Moisés na Sacerdente. Então, só Deus é capaz de fazer existir do nada. E é nisso que é a nossa pedra fundamental aí de crença. E já na revelação, ela apresenta a ação criadora de Deus, que é fruto da sua onipotência, da sua sabedoria e do seu amor. E geralmente a igreja, né, desde a tradição antiga, sempre atribuiu a criação ao Pai. Mas é importante que a gente saiba que Deus sempre esteve unido ao Filho e ao Espírito Santo. Então a criação é da Trindade, embora a gente imagina sempre lá o velhinho, o barbudo e tal, aquela coisa. Deus é espírito, né? Não é matéria, mas a figura, até várias pinturas atribuem ao Pai. Mas porque como o Filho e o Espírito procedem do Pai, nada mais natural que o primeiro que vem à mente seria Deus Pai. Mas a criação sempre foi ensinada como tendo sido feita pelas três cidades da pessoa, tanto que São João até fala, né, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne, ou seja, Jesus sempre esteve presente junto com o Pai e com o Espírito Santo, mas num dado momento da história, devido ao desenrolar da coisa, né, Adão e Eva, nossos primeiros pais lá que pecaram, Deus viu que tinha uma forma de reconciliar e aí mandou que Jesus se encarnasse, né? Eu posso só fazer uma adendo, que é uma curiosidade. Sabe o que a gente faz no nome do Pai aqui no teste? Porque faz referência à mente criadora. É o Filho e o Espírito Santo seriam as asas da mão. E aí completa a cruz do Filho. Olha que o padre explicou isso, eu achei impressionante. Só pra... Não, legal, agrega, porque eu não conhecia essa... E aqui deve ser pé do coração também. É no bem. É o Filho. Ah, tá. E aqui, essa outra forma seria do Espírito Santo. Olha, a Ana Flávia está contando aqui uma questão simbólica sobre o sinal da cruz e eu vou deixar para ela o dever de casa de colocar no nosso grupo a explicação. Vou repetir de novo aqui não, pra gente poder passar aqui. E vocês cobrem a ela, tá? Se ela não falar, vocês cobrem. E é legal porque você falou isso do em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nas leituras lá que eu estava fazendo para preparar a aula, não sei se vocês lembram naquele credo que a gente quase não reza, que é o Niceno Constante, eu nunca sei falar. E ele é um credo que a gente, quando a gente reza ele, é consubstancial ao Pai, nascido, não gerado, não criado. Então, e nesse credo a gente fala que a gente crê numa fé em um só Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e um só Jesus Cristo, que por ele todas as coisas foram feitas, e no Espírito Santo, Senhor que dá vida, ou seja, os três fazem parte dessa criação, que é legal porque nesse credo a gente fala isso, e esse credo ele tem um momento que eu acho super bonito, eu acho que ele tinha que ser o credo de sempre, a igreja não decidiu desse jeito, porque tem um momento quando fala que se encarnou, ou a gente faz uma profunda inclinação, ou a gente se ajoelha. O correto é fazer uma dessas, a rubrica é uma dessas, mas tem pessoas que não sabem, enfim, às vezes o padre não faz essa catequese, mas vocês sabendo, podendo fazer assim, uma coisa discreta, não precisa ser nada demais, mas a gente, só nesse momento quando fala, né, que se encarnou no seio da Virgem Maria, enfim. E aí a fé cristã, ela fala isso, não que a nossa, que a criação não foi do nada, né, ela vem dessa onipotência do Pai, da criação que é feita com inteligência, com sabedoria de Deus. O Logos, né? Deus é o Logos, né? Por meio do qual tudo foi feito. E uma criação que é fruto do amor e da liberdade, né? Que é próprio de Deus. E aí eu já falei, né? Que aí é muito comum que a gente fale, e é até adequado, que a gente remeta a criação ao Pai,
mas sempre entre parênteses, lembrando que o Filho e o Espírito Santo também procedem. Por causa disso, porque Deus, enquanto Deus Pai, sempre foi considerado fonte e origem de tudo, e a Bíblia também menciona dessa forma. E São Boaventura, ele diz que Deus criou tudo não para aumentar sua glória. Deus não precisa da gente, não precisa que a gente foi criado para dar glória a Deus, mas ele não precisa dessa glória, a gente não aumenta em nada a glória de Deus. Mas ele quis manifestar isso, e aí essa é a parte mais bonita do cristianismo. Por amor, com uma cara paternal mesmo, de pai. Deus, enquanto Espírito, ele quis se mostrar como pai. E é isso que a novidade de Jesus é essa. Ele fala pra gente como a gente deve chamar pai. Abba, né? Paizinho. Então, o Concílio Vaticano I, ele fala isso, que por sua bondade e pela sua virtude onipotente, não para aumentar a sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, os bens que ele entrega às criaturas, Deus, com vontade plenamente livre, criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal. E ele quis fazer nos filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme a sua bondade, né, para o louvor à glória da sua graça. Isso aí é São Paulo que fala. E Santo Irineu diz: pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus. Então, para Deus, ele quer que nós estejamos perto dele. A glória de Deus é o homem vivo. Deus se glorifica com a criação que ele desenvolveu, né? Que ele criou. E a vida do homem é a visão de Deus, né? A vida do homem é a visão de Deus. Nós temos a possibilidade de alcançar a Deus se a gente quiser se aproximar, né? E uma outra frase que eu achei muito legal é que o nosso Deus não é um Deus arquiteto, relojoeiro que construiu a gente e pronto, acabou. Ele não está mais dentro da nossa vida, a gente vive como a gente quiser. Não. Ele quer estar próximo, quer estar perto, quer fazer essa aliança de amor, né? Ele não se afasta dos assuntos desse mundo. Então, é uma distorção do autêntico Deus que a gente acredita, imaginar que há uma separação entre o que foi criado e o governo do mundo, que existe a roda girando, né? Que criou a roda e depois a roda girando. Não, é uma coisa só. E quem faz essa ponte, né, essa ponte entre a roda e ela girar, entre essa ação criadora e o governo divino, né, é essa noção de conservação. Deus quer que os homens se salvem, Ele quer que nós cheguemos ao céu um dia. Então, essa noção de que Ele quer que a gente foi criado para todo sempre, para a vida eterna, dentro de nós mesmos, esse germe que a gente tem de querer, a gente sente que a vida da gente não é só isso aqui. E é essa noção que faz essa ponte entre o que foi criado lá no início e o giro do mundo, né? O que está acontecendo no mundo. Deus não só cria o mundo e o mantém na existência, mas além disso, conduz as suas criaturas para a perfeição última, a qual Ele mesmo as chamou. Nós somos chamados à perfeição, já diria lá Santa Teresa, o caminho de perfeição, enfim. Nós somos chamados a viver essa amizade com Cristo, né? E Jesus, ele se revela como a providência encarnada de Deus, que atende como bom pastor às necessidades materiais e espirituais do homem e nos ensina a nos abandonar aos seus cuidados. E a gente não tem uma noção exata de como as criaturas foram criadas, né? Pode ter sido como está no Gênesis, mas pode ter sido pela teoria da evolução. Mas o que a igreja sempre defendeu é que, independente da forma como o mundo foi criado, como se iniciou, nunca foi de um jeito materialista absoluto, porque a gente acredita que o nada não pode dar existência a nada. Então, se a gente acredita que não pode surgir do nada, a gente acredita numa força criadora inicial lá, o ato, a potência, exatamente, a potência em si, que é Deus, né? A potência infinita. Então, eu estava falando isso, né? Que nada é criado do nada. E também, a gente, enquanto criatura, também não vai ter nascido de Deus fisicamente, porque Deus é espírito. Por isso, Deus conta com a ajuda de um homem e de uma mulher para criar um novo ser. Mas isso não significa que ele não tenha participação, porque a nossa alma é infundida por Deus.
Então, por isso os cristãos acreditam que a vida começa na concepção, porque desde que o gameta feminino e o masculino se encontram ali, há a infusão da alma naquele ser. Tanto que mesmo que um bebezinho faleça intraútero, né, que não venha a ter uma vida fora do útero, a gente acredita que é uma alma ali que foi pro céu. E até as mães que perdem seus bebês no útero, elas podem considerar que elas têm intercessores no céu, porque essas vidas elas existem para Deus e elas não vão deixar de existir, né? Agora, com relação ao que acontece, como a gente vai encontrar quando estiver lá, e a gente pergunta para Deus quando chegar. Eu não tenho uma explicação, isso realmente é mistério. E tem algumas coisas que são mistério e a gente, por fé, que a gente vai falar mais à frente, acredita. Então, a teoria da evolução, ela não é contraditória com a fé católica. A gente pode acreditar que o homem veio do macaco, ou que houve o Big Bang, não tem nada contrário. Só que todas essas questões, elas também estão em abertas, elas não são 100% fechadas. São hipóteses. Então, você pode ou não... Exatamente, são teorias. Eu já vi, por exemplo, eu já li uma doutrina bíblica, ele fala que é meio inconsistente você pensar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus e de uma bactéria, né? Evoluiu de uma bactéria e se desenvolve. Porque, de certa forma, fala ali que Deus criou o homem, mas é como se em teoria a igreja não diz que é, nem diz que não é. Exatamente. Gente, que a gente eu é particularmente feito à acho, imagem e não a semelhança de gente Deus. aqui nessa terra vai descobrir a história direitinho. Desculpa. No momento não. Mas assim, eu quis levantar isso justamente para que a gente não se sinta, mas como é que eu posso acreditar? Ainda mais que às vezes a gente tem filho em idade escolar e aí o filho começa a questionar, e assim, é importante que a gente tente que eles se apaixonem pelo cristianismo e pela pessoa de Jesus e por Deus, independente de dizer para eles que não é incompatível. Eles podem acreditar que o professor de biologia não está errado, mas que aquilo ali está indefinido. É incompatível, sim. O que o tá evolucionismo com Tem gente a que fala. crença que Deus criou. Sim, É incompatível pelas premissas. entendi. Da forma como foi feita a teoria no início. Exatamente. Entendi. Ensina-se pelas premissas que existe a resposta certa e existe a resposta verdadeira. A verdade, ela está na palavra de Deus sempre. Então, nós cremos que a Bíblia é assim, mas ela tem a resposta certa da prova. Então, você vai colocar conforme o professor explica. É porque eu não entrei na questão de que a teoria seria incompatível, porque eu tirei isso da fé explicada, né? E lá ele fala muito essa coisa de que elas estão em aberto. Então, ninguém é taxativo de dizer isso aqui não é, isso aqui é. O que a igreja defende? Não afasta quem não é sempre. Exatamente. Se sente acolhida também. E também uma coisa que ele fala lá, que ele menciona, é que o que o catecismo sempre defendeu é que, assim, e a gente vai falar quando falar de fé, que fé e razão, por terem sido criados por Deus, não podem ser incompatíveis. Então, se tem alguma teoria, alguma coisa que tem um seu cerne de incompatibilidade, é ela que é falsa, e não... Então é isso, assim. Mas é claro que para pessoas mais céticas, que são muito racionais, às vezes isso não é suficiente. Ela vai ter que ser arrebatada pelo amor de Deus mesmo de alguma forma, seja na dor, seja... Entendeu? Porque é isso, pra pessoa que é mais... Eu não tô dizendo que é o caso de alguém, mas é que assim, a gente às vezes se leva muito... Quer tentar muito pela nossa inteligência apenas tentar desvendar todos os mistérios. Foi o que a Valência falou, a gente não vai conseguir saber tudo. Depois eu compartilho lá no grupo um material legal. sobre esse assunto. O professor Edmilson Cruz, se vocês conhecem. Aí depois eu Legal. compartilho lá com vocês. Legal. E aí, 3 requisitos que a doutrina coloca sobre características que existem na criação. Semelhança, dependência e presença, né? A semelhança seria, todos os seres criados, eles são em certa medida imagem e semelhança de Deus, né? O Gênesis já fala isso lá, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No caso dos homens, eles têm uma semelhança mais próxima de Deus porque eles se aproximam mais de Deus. Já as coisas materiais criadas, a planta e tal, também são criadas por Deus, têm alguma medida de semelhança, mas elas estão mais distantes
dessa semelhança mais próxima, porque não tem inteligência, não tem vontade, enfim, são seres materiais, como se fosse uma escada, os seres materiais e espirituais, que seríamos nós, os seres puramente espirituais, que são os anjos, os demônios, e Deus, que é puro espírito, que está lá no topo da escada, né? Ou da pirâmide, enfim. E é Deus quem mantém, diferente de um autor, quando ele pinta um quadro e ele faz a obra lá e acabou, aquela obra por si só vai ser bela contemplada. Deus, ele criou a gente, mas nos mantém para sempre, né? Se a gente quiser estar em amizade com ele, né? Porque a gente querendo estar em amizade com ele, a gente já falou sobre isso na aula que eu dei, a gente falou sobre o inferno e tal, que nós é que vamos escolher por estar longe de Deus, né? O pecado, por exemplo, é o mal que afasta a gente de Deus. Então, se a gente escolhe estar junto com Deus, ele vai querer estar com a gente nos mantendo aqui na Terra e depois na nossa continuação para além do mundo físico, né? E assim, foi aquilo que a gente já tinha falado, né? Que nem é só o que Deus fez no início do mundo, porque Deus continua agindo com a sua providência até o fim dos tempos, né? Eu falei que era semelhança, presença e dependência, né? Nós continuamos sendo dependentes de Deus, por isso, porque Ele continua nos mantendo. E presença seria que, além de Ele estar presente na gente, Ele nos mantém, né? Então, Ele quem está presente na gente nos mantém. É como se fosse uma simbiose entre dependência e presença. E aí tem até uma frase de Santo Agostinho que fala que Deus é mais íntimo a nós do que nós mesmos, porque nos conhece e nos ama mais do que nós mesmos. Vocês já leram Confissões? Não. Tem que começar quando eu era mais nova, só tentei. E aí, uma pergunta que todo mundo faz, todo mundo não, mas muita gente faz, principalmente quem quer duvidar da fé, quem está com dificuldade, é justamente por que o mal existe, né? Se Deus viu que tudo era bom. O primeiro ponto que a gente pode tentar conversar com essa pessoa, não necessariamente a gente vai conseguir convencê-la, porque é liberdade humana, é que o mal não vem de Deus, o mal não é uma entidade criada, o mal é a ausência de alguma coisa. Só que Deus pode se utilizar desse mal de diversas formas, né? O mal, ele pode ser considerado um mau uso da liberdade, ele pode ser uma consequência. Uma pessoa que bate com o carro, e aí você vai ver depois que a pessoa estava embriagada, ela fez mau uso da liberdade, bateu com o carro, morreu, mas ela tinha usado mal a liberdade dela. Então foi um mal que Deus permitiu naquela situação. O mal, ele pode vir como uma forma de purificação, como aconteceu, por exemplo, com Jó, que Jó passou por toda aquela situação de perder tudo. Deus permitiu que ele fosse tentado daquela forma, como uma forma de purificar. O mal pode vir na purificação do povo lá de Israel, quando Deus resolve tirar o povo lá do Egito, das garras do faraó, permite que eles peregrinem durante 40 anos. É uma forma de querer purificá-los daquilo. Eles estão vendo só o mal ali, que a gente está comendo esse negócio aqui que não acaba nunca, não chega nunca na Terra Prometida, enfim. Mas Deus está se utilizando daquilo ali para tirar bem. Então, é importante que a gente saiba que o mal não vem de Deus, mas Deus permite, desde que o homem lá atrás negou a Deus, né, no caso de Adão e Eva lá, que quiseram ser como deuses, e Deus foi tentando refazer a aliança com os homens, né, de diversas formas. Primeiro com Noé, depois com Abraão, e aí escolheu o povo Israel, né, o povo para que seja a origem de tudo, mas que depois todos os crentes do mundo, independente de serem da linhagem sanguínea, poderiam se fazer filhos de Deus, né? Jesus vem e fala isso, né? Que todos, o chamado divino é para todos, né? E quando nós privamos-nos de Deus, o nosso coração escurece. E nós que podemos tornar a vida dos outros do inferno e a nossa vida também. Então, esse é o mal que acontece. Agora, o mal absoluto mesmo que a igreja sempre defendeu é o pecado. A ausência de Deus, o afastamento de Deus pelo pecado, porque um mal como uma doença é uma coisa ruim aos olhos humanos, mas ela não necessariamente vai nos afastar de Deus. Pelo contrário, ela pode nos aproximar de Deus e ser um bem, né? Mas o pecado não. O pecado ele tira a gente da presença de Deus, ele tira a gente da graça
E aí o pecado é o mal que a gente tem que evitar, porque é o mal que pode fazer com que a gente não esteja na presença de Deus e possa morrer fora da amizade com Deus. Esse é o que deve preocupar mais a gente, que é o que a gente estava falando antes de começar a aula sobre a morte. Os demônios, eles escolheram o mal e eles vão tentar os homens até o fim da existência humana, né, na Terra. Então é importante que a gente tenha consciência de que as tentações existem, mas que nós temos força para resisti-las. Os sacramentos, nós que somos católicos, a gente tem até mais do que os outros cristãos que não estão vivendo na verdadeira igreja, que é, a gente tem comunhão, a gente tem confissão, a gente tem batismo, crisma, os sacramentos, né, que fortalecem. Então a gente tem todas as armas e os instrumentos para vencer as tentações, né? E São João Paulo II, ele diz que se é verdade que o sofrimento tem um sentido como castigo quando ligado à culpa, não é verdade, porém, que todo sofrimento seja consequência da culpa e tenha caráter de punição. Foi o que eu estava falando, que Jó, ele não necessariamente era culpado de alguma coisa, e até uma coisa que os antigos falavam, tem até uma passagem bíblica que perguntam a Jesus, quem pecou? Ela ou os pais? Porque era uma pessoa amaldiçoada. E essa... A teologia da libertação hoje em dia, né, que qualquer mal que aconteça com a gente é uma falta de bênção, né? Uma vez minha filha estava doente, mas eu me doente, eu não deve estar perto de Deus. Então, é um erro achar que a doença, o mal está relacionado ou à punição que Deus está cometendo, está permitindo ali, castigar, exatamente. Porque na verdade é isso, do mal, de todo mal, Deus tira bem. É uma pedagogia de Deus mesmo, que a providência aconteça. Até o mal para nós materialmente, mas a gente não sabe, né? A gente não tem compreensão. Não tem. É porque Deus, a história é uma alegoria que eu gosto bastante, é a tapeçaria, que a gente só vê o contrário, a gente nunca vê o lado a gente só vê a parte de trás. Então é isso, assim. Mas Deus sempre vai tirar um bem de um mal, sempre, sempre. É isso que a gente tem que confiar. E aí quando as nossas forças humanas faltarem, eu, por exemplo, uso muito aquela frase, só tu tens palavras de vida eterna, para me manter firme ali na minha fé, mas cada um pode escolher uma para si e aquela frase ser o empurrão necessário para continuar, né? E é importante que a gente também veja isso, né? O que Deus quis tirar daquilo, né? A gente tentar ter um olhar atento para poder aproveitar as lições, né? Que Deus quer passar pra gente. Porque às vezes a gente passa por uma coisa e não consegue ter a sensibilidade de perceber o que Deus quer falar com a gente através daquilo, né? Às vezes vai ser coisas simples, porque tem pessoas que ficam esperando sempre algo muito extraordinário acontecer para ver um sinal. Ou então querem ver sinal em tudo. E às vezes Deus não vai se manifestar em tudo o tempo todo. Às vezes vai ser uma palavra, vai ser um cotidiano com a nossa família, vai ser uma frase na missa. Tem coisas muito simples. É importante ter um detalhe interessante que eu pensei, não tá nem aqui, mas eu lembrei agora, até porque quebrou esse copo e alguém falou assim, é um sinal. Me lembrei de uma coisa que São José Maria falava, que é importante para meditar também. Ele não gostava nem de contar quando aconteciam coisas místicas com ele. Porque ele queria que as pessoas se prendessem no ordinário e soubessem que essa entidade é para todo mundo. A Camila disse que ele rasgou, né? Disse que ele tinha usado. Ele não gostava que as pessoas soubessem, assim. Disse que ele tinha não sei se assim, foi o que eu ouvi falar. Sim. Ele tinha umas anotações, as coisas extraordinárias que aconteceram com ele, que no final da vida ele mandou rasgar, mandou queimar, para que não soubesse. Porque na verdade não tem uma história que conta que no final da vida dele fizeram um encontro assim, né, que a gente chama de tertúlia, um bate-papo, e queriam que ele instigar ele a falar como é que tinha sido lá no início, o que ele tinha visto assim, de tão especial que ele viu, que era chamado dele fazer aquilo tudo, né? Porque se for ler a história, é humanamente impossível que alcançasse os 5 continentes da forma como foi, se não fosse ação divina, assim, né? Então, e aí ficaram lá instigando e tal, aí ele ficou, a conversa todo fingindo que não era com ele, chega no final do bate-papo, ele fala, vocês estão querendo saber o que aconteceu, né? Mas eu não vou contar hoje não. Ninguém precisa saber o que aconteceu, porque é o dia a dia que a gente tem que viver bem com Deus. E é isso, assim, a gente tem que ter... Eu acho que a gente começa a viver o dia a dia como já tá aquele amor consolidado, né? Às vezes namoro que você precisa.
às vezes daquelas essa coisas a parte mais, depois você tem que viver a noite escura, porque é ali que você vai realmente aprender, não, ter certeza. Nos encontros, assim, no início a gente pode às vezes ter realmente um encontro arrebatador com Deus, ter sinais prodigiosos, assim, mas de modo geral a nossa vida vai ser sempre muito comum. Sim, a gente pensa às vezes que o mal é forte, né? Que o mal pode fazer um grande estrago. Mas, gente, que um santo. Esses dias eu estava refletindo nessa questão do bebezinho que a gente estava conversando, como um santo é capaz de alcançar muito, muito, muito longe. Muito longe. Então, assim, o mal é forte, mas quando uma pessoa é santa, igual São José Maria Escrivá, ele foi alcançar pessoas alcança até hoje. Vai continuar, e vai continuar até o fim dos tempos. Então, uma vida santa é uma luz tão forte, que alcança muito além, né? E aí, um passo além, né? A gente falou da criação e falando sobre a revelação, né? O que o magistério da igreja sempre disse, né? Que a revelação se deu primeiramente pela criação, depois, quando Jesus veio à Terra, ele revelou Deus enquanto Pai, né? Ele trouxe essa novidade de Deus Pai, que no Antigo Testamento não se fala de Deus dessa forma, se fala de Deus como Criador, como aquele que está ali regendo o povo, mas não como um pai. E Jesus traz essa novidade que essa figura paternal de Deus, né? E ele quis fazer parte da história de salvação encarnando enquanto homem, né? E através de Jesus, como Deus, mas também como nosso irmão, né? E além do testemunho que dá de si mesmo através das coisas criadas, Deus manifestou-se a si próprio aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes a sua aliança. E aí foi o que eu falei, né? Ele primeiro fez uma aliança com Noé, lá na época do dilúvio, depois ele escolheu Abraão e depois, através de Moisés, ele reuniu o povo todo de Israel e levou. Depois, a revelação plenamente se deu com a vinda de Jesus e não há mais o que ser revelado, né? Existem revelações particulares que acontecem na igreja, algumas são reconhecidas, outras não, mas de modo geral, tudo que Deus tinha para falar, então nos evangelhos já foi dito. O que acontece é que há coisas que ainda vão sendo explicitadas, porque o magistério da igreja ainda vai rezando, ainda vai discernindo e vai explicitando a partir das fontes primárias ali da construção, né, do magistério, que são a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, e também os textos dos Santos Padres, que são chamados, que são os primeiros padres da igreja, dos 8 primeiros séculos da igreja, que tá lá Santo Agostinho, que tem alguns santos lá desse São João Crisóstomo, que são santos que lá no início eles ajudaram a construir a liturgia, a construir os textos canônicos, quais eram os textos que iam entrar para fazer parte da Bíblia, toda essa parte estrutural, digamos assim, né? Que é considerada a tradição apostólica, né? Que não é a mesma coisa da tradição litúrgica. Por exemplo, a missa do galo à meia-noite, uma tradição litúrgica, às vezes uma tradição local, mas não é a tradição apostólica. A tradição apostólica é essa dos Santos Padres, que está consolidada, né, desse primeiro tempo da igreja, que eram homens que tinham muita fé, eram muito retos de virtude e que estavam ali no início da igreja. Alguns do primeiro grupo, porque são divididos em 3 grupos ao longo desses 8 séculos. Do primeiro grupo de Santos Padres, alguns tinham tido contato com São Paulo, com os primeiros, com São Pedro, com os primeiros apóstolos mesmos, e eles foram para o desenvolvimento da igreja o que os apóstolos foram para o nascimento da igreja, esses Santos Padres iniciais, né? E o próprio São João Paulo II, ele escreveu uma carta na década de 80, era centenário de um dos últimos padres, não sei se da morte, do nascimento, alguma coisa assim, e ele fez uma carta falando sobre esses santos padres, né? E ele afirmou que, na verdade, foram padres ou pais da igreja porque deles, mediante o evangelho, a igreja recebeu a vida. E também seus construtores, porque deles, sobre o fundamento único colocado pelos apóstolos, que é Cristo, a igreja de Deus foi edificada nas suas estruturas fundamentais. Então, Sagrada Escritura e tradição apostólica formam o magistério da igreja.
além disso tem o Papa, que é, né, o vice-cristo na Terra, que ele tem o poder de ex-cátedra falar coisas que são infalíveis, mas não é uma coisa que é usada com frequência, até porque é muito pontual ali esse uso, né? Então a maior parte desse sínodos, tudo isso que a gente vê hoje acontecer, o Papa falou isso, o Papa falou que nada disso é ex-cátedra, então pode haver erro, pode ser falível, né? Mas a gente, enquanto filhos, a gente deve ser bastante dócil ao que o Papa diz, tentar estar bem unido mesmo à igreja e rezar bastante pelo Papa, né? E é esse magistério que detém o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, tanto oral quanto escrita, né? Em nome de Cristo o exercem o Papa e os bispos em união com o Papa. Então os bispos também têm essa união com o Papa, eles também são considerados os sucessores dos apóstolos e a gente também tem que rezar pelos bispos, mesmo os bispos que às vezes a gente vê alguma coisa errada, a gente vê alguma instituição de bispos fazendo alguma coisa errada e a gente tem que rezar. E o nosso papel de cristão dócil de verdade é não expor esses bispos, esses padres e tentar rezar por eles, né? Esse é o papel e era isso que São José Maria ensinava também, né? A gente rezar bastante pelos padres e pelos bispos e pelo Papa, né? Mesmo que a gente saiba de alguma coisa, de algum erro humano, de algum consagrado, né? Sagrado bispo, sagrado padre, né? Que tenha o sacramento, que a gente sempre reze e acredite que Deus permitiu na igreja aquela chaga, aquela dor, né? Que isso não seja um motivo de afastamento pra gente, porque infelizmente isso é uma frase que a gente às vezes escuta, né? Ah, tá vendo? Eu ia tanto à missa lá e tal, e aquele padre fez não sei o quê, ou aquele bicho fez não sei o quê. Então, a gente tem que ser dócil a isso, né? O próprio São José Maria, dizem que é uma história que contam, né? Que uma vez ele estava rezando um credo com uma pessoa e na hora que eu creio na igreja católica, apostólica, romana, ele fala assim, apesar dos pesares. Ele mesmo sabia que tinham dificuldades na igreja. Então, mas ele nunca e ele nunca deixou de rezar e de colocar o joelho no chão pelo Papa e pela igreja. Pelo contrário, quando ele foi morar em Roma, a primeira noite dele morando em Roma, ele passou em vigília, ajoelhado, olhando para o quarto do Papa, que ficava na direção do quarto que ele estava, em vigília a noite toda pelo Papa. Então, assim, sempre foi uma obrigação das pessoas que frequentavam a obra e que são da obra rezar pelo Papa mesmo, né? Vou partilhar uma história que eu ouvi. Mas deixa só eu terminar que tô acabando, porque aí a gente partilha, porque senão a gente não vai conseguir terminar e acho que já tá passando a hora, eu tô sem relógio aqui. E aí a última coisa que eu ia contar pra vocês, né, é que além da criação, da revelação, que é importante que a gente saiba que tudo isso é possível nós, né, alcançar, tanto acreditar na criação quanto na revelação, pela fé, né? Que a fé, ela é uma virtude sobrenatural, ou seja, a gente recebe de Deus a graça para acreditar, mas também uma convicção que o homem, dentro de si, ele forma, né? Então depende da nossa vontade também querer ter fé, né? Então a gente acredita porque a gente quer acreditar, um ponto, né? Com a nossa inteligência e vontade. Mas Deus dá a graça pra gente acreditar. Então, às vezes, a gente começa pela nossa vontade, um ato voluntário, né? Mas depois Deus vai tornando aquilo claro e a gente consegue ver. E aí começa a ficar até mais sensitivo para as coisas de Deus, consegue ver Deus nos detalhes. Mas não necessariamente vai acontecer com todo mundo. Às vezes, a gente vai ficar com a fé pela vontade e aos poucos Deus vai se revelando também, vai abrindo aquele coração do homem, né? E pra gente, enquanto cristão, é importante que a nossa fé também esteja fundada na crença nas três pessoas, mesmo que a gente não entenda. Como Santo Agostinho lá, que ficou... Como é que esse mistério da Trindade, esse mistério da Trindade, até que ele chega numa praia e vê um menininho colocando água dentro de um buraco na areia e fala pro menino, você não vai conseguir nunca colocar o mar dentro desse buraco. E o menino fala pra ele que era mais fácil ele fazer aquilo do que ele, Santo Agostinho, entendeu o mistério da Trindade. Então, ele entendeu naquele momento que aquilo era um anjo falando com ele, né? E é isso, assim, a gente vai fazer uma adesão pessoal a Deus e vai, além de aderir a Deus, a gente vai assentir com a nossa vontade a toda a revelação, né? Mesmo que a gente não entenda tudo, né? E é importante que a gente, eu até botei aqui umas frases legais, finais,
acreditar em Deus Pai, que foi quem criou o mundo, e em Jesus, que ele fala, acreditais em Deus, acreditai também em mim. Jesus é claro. Quando eu leio essas frases na Bíblia, eu fico, gente, mas como é que os fariseus não acreditaram? Porque Jesus foi tão claro, foi tão cristalino, né? Mas eles estavam tão cegos, esperando uma manifestação grandiosa de Deus, e não conseguiram ver que Jesus estava ali, né? O tempo todo, o filho do carpinteiro, né? E também não é possível acreditar em Jesus Cristo sem ter parte no seu espírito. Então, é o Espírito Santo que revela ao homem quem é Jesus, né? E o próprio São Paulo fala em Coríntios, né? Ninguém é capaz de dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Então, tá todo mundo junto e misturado ali, né? Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo, né? Mas a gente pode ter a nossa fé enfraquecida, que a gente falou até antes de começar a nossa aula, né? Às vezes por dúvidas que a gente poderia ter com quem tirar e a gente não tira, porque a gente às vezes tem medo de conhecer a verdade, porque a verdade compromete a gente, né? Ou então a gente se deixa levar por um racionalismo, que eu entendo tudo por mim próprio e não preciso da fé, a minha inteligência me basta, né? E querendo fazer da razão o nosso único meio de encontrar a verdade. E São Paulo, ele adverte a Timóteo isso, né? Ele fala, combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio é que muitos naufragam na fé, né? Porque deixam de combater o bom combate, né? E de guardar a fé e a boa consciência, né? E aí, para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, a gente tem que se alimentar com a palavra de Deus, com os sacramentos, pedir para Deus que aumente a nossa fé, que pela caridade Deus, né, vai agir na gente e que a nossa fé vai ser sustentada pela esperança para a gente se permanecer também na fé na igreja, apesar dos pesares. E por fim, é importante a gente guardar e pedir a Deus também a graça de acreditar que a fé não se opõe à razão. A gente falava, né, que fé e razão vão andar juntos, elas não se contradizem, né? A fé ilumina a razão humana e a razão humana ajuda a aprofundar a nossa fé. E praticar a nossa fé não significa que a gente tem que ser pessoas esquisitas, a gente tem que ser o mais natural possível, estar no meio do mundo, assim, de forma bem natural, até para que a gente possa atrair outras pessoas por essa naturalidade, mas em alguns momentos a gente vai ter que ter firmeza para não se misturar naquilo que a gente não tem que se misturar. Em alguns ambientes que são anticristãos, a gente não pode estar ali mesmo, né? Ter essa naturalidade, mas ter essa firmeza de ter uma vida coerente com a fé que a gente acredita. E o nosso, agora fazendo jabá, nossa aula de doutrina, nossa amizade, nosso encontro pessoal serve para isso, para fortalecer a nossa fé, fazer com que a gente queira ser mais coerente com aquilo que a gente acredita e ver que é possível viver, porque a gente vai conhecendo outras pessoas que vivem dessa fé, que conseguem dizer não a determinadas coisas, que vão levantar no meio de um filme, no cinema mesmo, e parar de assistir aquele filme porque aquilo não vai fazer bem pra gente, nem pros nossos filhos. E às vezes tem que ter essa fortaleza. Mas eu paguei R$50 de ingresso, o que vão pensar que estou levantando? Não, a gente e podendo conversar, conhecer outras pessoas que vivem a mesma coisa, a gente se fortalece também para poder viver a nossa fé, né? É isso, meninas. Eu vou dar pausa aqui.